Então, pessoal, são 7 horas em ponto. Nós vamos iniciar, então, a nossa palestra do Grupo Espírita João Evangelista. Todos são muito bem-vindos. E para nós nos conectarmos nesse momento, eu vou pedir a Diana para fazer a leitura inicial e logo após nós faremos a prece. Todos são muito bem-vindos. Bom, do livro Pão Nosso, lição número 100, rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte. O sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes, só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus de infinita bondade, Jesus, amor, estrela de primeira grandeza. Que os nossos corações se unam em seu amor e que possamos, na noite de hoje, celebrar a oportunidade da vida, do momento que teremos, agradecendo muito a espiritualidade, as oportunidades desta vida, desta encarnação e de vivenciar este momento tão significativo no planeta Terra. Que possamos, Senhor, com serenidade, entender cada desafio, aproveitando sempre as benesses da espiritualidade maior, que está sempre conosco, nos orientando, guiando, intuindo. Que possamos, então, aproveitar a noite de hoje para mais uma reflexão. Envolvemos com muito carinho e apreço o nosso palestrante da noite, o Rafael, que ele possa trazer para nós as suas reflexões, fazendo com que os nossos corações se abram no exemplo de Jesus, nosso mestre e guia.
Obrigada sempre por tudo que temos recebido até agora. Estejamos sempre confiantes no porvir. Que os nossos corações, então, se unam em amor. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje teremos mais uma reflexão, a justiça humana e a justiça divina, com o nosso querido Rafael. Rafael, que já esteve tão intimamente conosco, né, na casa de João Evangelista, como evangelizando e como evangelizador, e participou de tantos momentos na nossa casa. Rafaelzinho, querido, seja muito bem-vindo. Estamos, assim, de corações abertos para ouvir as suas ponderações. Muito bom estar com você, muito bom estar com todo mundo, na verdade. Obrigado, Lúcia. Para mim é sempre uma grande alegria falar a casa de João Evangelista, porque lá foi a primeira escola espiritual que eu tive a partir dos 5 ou 6 anos de idade. Eu comecei na evangelização e fiquei lá até por volta dos 20 e poucos anos, assim. E eu aprendi realmente muito nessa casa, me deu realmente uma base moral muito grande para eu continuar os meus estudos, né, a doutrina espírita, e eu agradeço muito a todos vocês. E para mim é uma grande alegria também poder falar para vocês nessa noite de hoje com o tema a justiça humana e a justiça divina. Nesse capítulo do livro A Gênese, que nós iremos trabalhar ao longo dos slides, a gente vai fazer pequenas ponderações com relação à justiça humana e à justiça divina. Só um minutinho. Por que é tão difícil falar da justiça divina? Só conhecemos a justiça humana. Quando um caso chega, o dano já ocorreu, ela não consegue reparar. Então, todas as vezes que temos um caso de algum crime, de alguma coisa contra a lei, o dano já ocorreu. A justiça humana, ela é impotente para conseguir reparar um dano causado por alguém. O que busca, então, a justiça dos homens quando algum indivíduo comete um crime perante a justiça humana? Evitar novos danos que poderiam ser causados por aquele indivíduo. Então, aquele ser que comete um crime contra alguém ou contra a sociedade, a justiça humana o retira do convívio com as outras pessoas para que ele não cause mais prejuízos à nossa sociedade. Então, é dessa forma que a justiça humana trabalha com relação àqueles que se encontram fora da lei. A justiça humana, ela consegue regenerar um indivíduo? Aquele que cometeu um crime, a justiça humana consegue trazer novamente aquele homem à sociedade, auxiliando para que ele possa se regenerar? Ela tenta, mas não foi construída para isso. E mesmo que fosse possível, ela jamais ia conseguir reparar o dano. Há pouco tempo tivemos aquele caso que comoveu todo o mundo, daquele negro, né, que foi morto por um policial, né, que morreu sufocado. Por mais que a justiça humana trabalhe para retirar aquele policial das ruas, não consegue trazer novamente a vida daquele homem que a perdeu. Então, ela não tem as condições de realmente reparar todos os danos causados por aqueles indivíduos. Com o que a justiça dos homens pode contar com relação a isso? Com a força. A algema prende, recolhe e mantém preso. É essa a função que a justiça humana trabalha para conseguir
realmente fazer com que a sociedade esteja em equilíbrio, utilizando a força contra aqueles que se encontram em erro. E a justiça divina? Como será que ela atua diante dos indivíduos que se encontram em erro? Deus só tem a força? A justiça divina é capaz de regenerar? A justiça divina consegue reparar o dano? Ao longo dos slides, nós iremos, então, estar trabalhando nesses temas, né? Como que Deus atua para conseguir reparar o dano causado por alguém. Essa imagem aqui é a imagem de um filme, que é uma adaptação de uma peça de Shakespeare, chamado O Mercador de Veneza. E eu vou, então, contar muito resumidamente como que é essa história. Tinha um jovem que amava uma mulher muito rica. E naquela época, para que ele pudesse pedir a mão de uma jovem rica, ele tinha que ter um dote, uma espécie em dinheiro para poder, então, pedir aquela mulher em casamento. Então, esse jovem pede a um amigo chamado Bassanio, que à época era um comerciante que trazia de embarcações especiarias das Índias. E então pediu a quantia emprestada para que ele pudesse pedir a mão da sua amada em casamento. Só que o Bassanio não tinha essa quantia na época e resolveu então pedir o dinheiro a um agiota judeu emprestado. Só que esse judeu odiava o Bassanio e então redigiu um contrato dizendo o seguinte: se você não me pagar a quantia que me deve até a data que está nesse contrato, eu terei o direito de retirar um pedaço de pele de qualquer parte do seu corpo. E então o Bassanio achou aquilo até um pouco engraçado e fizeram um contrato. Passado o tempo, houve um acidente no mar e ele perdeu a carga que traria vindo com o seu dinheiro. E então ele ficou impossibilitado de pagar aquele empréstimo naquele momento. E então o judeu foi à justiça reclamar o direito de tirar um pedaço de pele de qualquer parte do seu corpo. Queria então ele ferir o coração do Bassanio para tirar a sua vida. E foi a justiça exigir que conseguisse fazer tal ato. E então, o advogado de defesa disse algo que eu achei extraordinário, que cabe muito com as nossas reflexões. A justiça dos homens se aproxima da justiça divina quando a misericórdia norteia as nossas ações. Então, a justiça dos homens se torna próxima à justiça divina quando a misericórdia norteia os nossos atos. E o Chico, certa vez, disse o seguinte, que se nós fôssemos analisar o nosso passado espiritual pelos crimes que nós cometemos à sociedade e ao nosso próximo, nem pelo amor divino teríamos o direito de reencarnar para quitar as nossas dívidas. Aí Chico falou o seguinte, aí que entra a misericórdia de Deus, que além de amor, também representa misericórdia, oferecendo ao culpado sempre uma nova oportunidade para reparar os seus danos. Então, a misericórdia representa a ação que coloca a justiça humana junto com a justiça divina, o mais próximo possível. No capítulo 2 do livro A Gênese, o Kardec fala a respeito dos atributos da divindade. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. E não pode ser diverso disso.
Então, Deus, sendo a inteligência suprema do universo, né, a representação do amor maior, criou leis que regem toda a vida, em todos os homens, pela lei do amor. E essas leis são imutáveis. E diante dessas leis, todos os seres vivos estão envoltos sobre essa lei. Como o Espiritismo entende, então, a justiça divina? O Espiritismo, que representa essa tríade, né? A ciência, filosofia e religião. Como que o Espiritismo entende a justiça divina? A morte é o grande julgamento e a desencarnação é o momento de avaliação. Então, todos nós, com as nossas ações que nós praticamos em nossa existência, quando acontece o momento da desencarnação, nós estamos, então, entrando num julgamento com a nossa própria consciência. É o momento que nós avaliamos todas as nossas ações positivas e negativas ao longo da nossa última existência. Se o ser, então, foi um homem justo e bom, este estará em paz com a sua própria consciência. Mas aqueles que se encontram em débito estarão, então, passando por dificuldades. No livro O Céu e o Inferno, ele divide o Allan Kardec em duas partes distintas, né? A primeira parte falando a respeito dos conceitos de céu e inferno ao longo da história da humanidade, em diversas religiões. E logo nos últimos capítulos, o Allan Kardec ele fala a respeito do tema central das nossas reflexões. Qual que é o propósito desse livro? Mostrar aos homens as consequências de nossas ações depois da morte. Aprender com o erro dos outros. A destinação dos espíritos felizes após as lutas terrenas. Instruir os homens quanto à necessidade da reforma íntima. Então, o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, ele tem um relato de espíritos de diversas ordens, como que foi a experiência desses seres após retornar para o mundo espiritual, mostrando exemplos de diversos espíritos bons ou ignorantes que tiveram experiências muito diversas ao retornar para o mundo espiritual, com a finalidade de nos instruir e mostrar as consequências que as nossas ações têm após a nossa desencarnação no mundo espiritual. E na última parte do capítulo 1, temos o Código Penal da Vida Futura, onde o Allan Kardec mostra como funciona para a justiça divina, para a recuperação dos indivíduos que se encontram em erro perante a sua lei. Ela se encontra em absoluta consonância com os atributos da divindade e ela repousa em 3 pilares principais: arrependimento, expiação e reparação. São as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. E o que seriam, então, esses traços e essas consequências? Nessa imagem que tem nossa volta aqui do lado, aqui, olha, está escrito o seguinte: você fez bem, meu filho, mas veja o buraco na cerca. A cerca nunca mais será a mesma. É uma história do livro E para o Resto da Vida. É do Wallace, como que se chama mesmo? Wallace, eu esqueci agora.
mas conta a história de um menino. Como? Wallace Neto. Isso, do Wallace Neto. E conta a história de um menino muito levado, que cometia muitas peraltices. E o pai, com a finalidade de auxiliar a este menino, o chamou para a sua oficina e colocou uma tábua de madeira sobre a mesa e disse: todas as vezes que você aprontar e fizer alguma coisa errada, nós iremos pregar um prego nessa madeira. E ao passado algum tempo, a madeira já não tinha espaço para tantos pregos. E então o menino resolveu mudar as suas atitudes. E para cada atitude boa que ele tinha, o pai retirava um prego. E ao final, quando já não tinha nenhum prego, ele falou: veja, meu filho, olha como se encontra a madeira. Nós tiramos os pregos, mas os buracos ainda continuam, os traços nessa madeira, que representam as marcas de nossas ações perante os nossos semelhantes. Todas as vezes que cometemos algum mal para alguém, marcamos e criamos traços nesses indivíduos, do qual teremos muitas dificuldades para conseguir, então, tapar esses buracos. O que isso quer dizer? Significa que toda falta, toda violação à lei divina produz duas coisas: traços e consequências. Todas as vezes que cometemos um crime perante nosso semelhante, criamos traços e consequências. O que seriam, então, esses traços? Como nós podemos entender a respeito desses traços? Se você comete uma falta, você deixa traços em você. A falta mora em você e ela te acompanha aonde quer que você vá. Então, todas as vezes que cometemos uma falta, ela fica arquivada no nosso perispírito. E teremos que, então, ter o trabalho de conseguir retirar esses traços de nós. Mas também não fica só na gente. Esses traços, eles acompanham todos aqueles que foram prejudicados pelas nossas ações. Como na parábola do filho pródigo. Nessa parábola do filho pródigo, quando o filho pede a parte da herança que lhe é própria, e o pai então lhe dá a sua parte, e ele sai pelo mundo a gastar todas as riquezas que recebeu de seu Pai Celestial, até o momento em que ele se viu completamente desprovido de toda sorte. Resolve, então, fazer uma caminhada de retorno à casa de seu pai. Nessa simbologia, podemos ver que quando ele pediu a parte da herança que lhe cabia, ele criou traços nele, nos seus familiares e na sociedade que estava à sua volta. Porque naquela época, pedir a parte da herança, quando o pai ainda estava vivo, era uma grande humilhação para a família. E então esse jovem, fazendo essa viagem de volta, ele vai apagando todos os traços nocivos que ele foi criando ao longo das encarnações, até ter condições de retornar novamente até a casa do nosso Pai. E esses traços ficam só em mim, como eu falei agora. Os traços estão também no outro, que sofreu o teu dano. Os traços estão também na comunidade que presenciou o ato, como nós dissemos agora na parábola. Além dos traços, existem as consequências das nossas ações. Além de deixarmos marcas em nós e nos nossos semelhantes, existem as consequências das nossas ações negativas que deixamos no outro.
Quais são as consequências para cada falta? Como será que Deus utiliza da sua justiça com relação para as faltas que nós cometemos perante nossos semelhantes? São imprevisíveis ao infrator, pois a falta pode gerar consequências diversas. Depende muito de qual foi o desdobramento do caso. Dessa forma, entendemos de forma mais madura a justiça divina. Então, as ações que nós fazemos aos nossos semelhantes são imprevisíveis, porque não sabemos a extensão do mal que nós cometemos aos nossos semelhantes. Para os indivíduos que se encontram mais evoluídos, as nossas ações negativas não façam tanto mal para eles, porque já adquiriram em si recursos capazes de desenvolver o amor, de desenvolver o perdão, a fraternidade para aquele que se encontra em erro. Uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi um relato do José Ricardo, no nosso atendimento fraterno, que ele falou a respeito daquele maníaco do parque que estuprava as moças e depois matava lá em São Paulo. E aquilo causou uma grande comoção no país inteiro, né? E quando ele foi preso e estava já na delegacia, uma grande multidão se formou em volta com repórteres e um monte de gente protestando com relação aos crimes hediondos que ele fez. E nisso apareceu a mãe desse rapaz. E então o repórter falou assim: como que você tem coragem de ainda ir visitar esse monstro depois de tudo que ele fez para essas moças? Você não se compadece do sofrimento dessas famílias que aqui se encontram? E ela falou o seguinte: olha, meu filho, ele cometeu muitos erros e deverá sim pagar por tudo o que ele fez. Mas eu sou mãe e eu o amo. E nesse momento ele precisa do meu amor para conseguir começar a se arrepender dos crimes que cometeu. Enquanto pessoa, eu sofro muito pelos crimes que ele fez, mas ele precisa do meu amor no momento de tanta dificuldade como ele se encontra agora. Ou seja, para cada indivíduo do qual sofre algum mal, são as consequências desse mal para aquele indivíduo que contarão perante a justiça divina. Para a Lúcia, o mal que eu faço em determinado momento não fará nenhuma diferença para ela, porque ela já tem em si aquelas qualidades dos quais as traças e as ferrugens não corroem. Mas, por exemplo, se eu fizer o mesmo mal para Cida e ela não conseguir me perdoar e nutrir um sentimento de ódio por mim, as consequências da minha ação serão muito mais graves do que para a Lúcia. Porque criamos, então, um vínculo de dependência. Foi por isso que Jesus falou: ide e reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, para que este não vos mande ao juiz, e o juiz não vos mande para a prisão, e de lá não saireis até que haja pago até o último centil. É dessa forma que Deus utiliza da sua justiça para corrigir os seus filhos que se encontram em erro. As consequências, então, são imprevisíveis. O primeiro passo para o indivíduo que se encontra em erro, para ele caminhar em direção à sua recuperação perante a lei divina, é o arrependimento. Para começar o processo de reparação, ele precisa se arrepender do que ele fez, modificando assim, olha, a nossa forma de pensar. O verdadeiro arrependimento é quando você muda a mentalidade que gerou o fato, ou seja, a reforma íntima. Quando nós cometemos um erro,
nós seguimos uma mentalidade, uma forma de agir, que para alguma época eram comuns e até aceitáveis. Por exemplo, em Roma, um indivíduo que tinha uma dívida muito alta e que não tinha como pagar, ele podia ser vendido, ele e a sua família, como escravos para pagar a sua dívida. Então, conforme o indivíduo vai avançando e modificando a sua forma de pensar e de agir, ele vai modificando a sua mentalidade. E o que faz com que nós tenhamos ações como relacionamento é isso, felicidade é aquilo. Você tinha uma mentalidade e ela fundamentou as suas ações. E se você continuar com a mesma mentalidade, você vai praticar sempre os mesmos atos. Então, para que o indivíduo consiga realmente se superar, é necessário que ele mude a sua forma de agir. Aí que entra a doutrina espírita, com os seus ensinamentos morais, com a filosofia que mostra a finalidade da nossa vida, com a ciência que mostra a relação do mundo material com o mundo espiritual, e com a religião de consequências morais, para que o indivíduo possa modificar a sua forma de agir. Tem um livro chamado Bhagavad Gita, que se chama A Sublime Canção. É um dos livros sagrados dos Vedas, que conta basicamente o diálogo entre dois personagens centrais. Um se chamava Arjuna, que era um guerreiro que estava para entrar em guerra com uma tribo vizinha. E o seu guia espiritual encarnado chamado Krishna. E Arjuna estava num grande dilema, porque ele tinha que entrar em guerra com a tribo próxima, e lá tinham os seus amigos que ele amava. Tinham parentes próximos. Ele dizia, como que posso eu, Krishna, desembainhar a minha espada e atacar aquelas pessoas que eu amo? E então Krishna sempre dizia, para que você consiga se libertar do círculo da samsara, ou seja, das reencarnações sucessivas, você precisa matar aqueles a quem você ama. Mas ao longo do diálogo, o Krishna vai dando a entender para Arjuna que a batalha que ele convida é uma batalha espiritual. Aqueles que ele ama, os seus parentes, representam todas as imperfeições que ele nutria dentro de si mesmo e que ele se comprazia em nutrir, fazendo com que ele cometesse sempre os mesmos erros, porque estava então alimentando as suas ações pela mentalidade que ele seguia os seus atos. E era necessário então uma mudança do seu pensamento para que modificasse a sua forma de agir. O Espiritismo é uma obra renovadora do homem, pois ela muda a mentalidade. Uma nova lente que faz você encarar a vida de outra forma. O progresso moral segue o processo intelectual, mesmo que não imediatamente. Então, a doutrina espírita nos mostra a mudar o prisma do nosso olhar, nos mostra como que as nossas ações influenciam a nossa existência no mundo espiritual, logo após a existência da encarnação. Reconstruir, recompor, agir diferente, mudar a perspectiva. Essa a finalidade que a doutrina espírita nos traz, nos mostrando que, embora cometamos erros, teremos sempre a oportunidade de estarmos reparando o mal que nós fizemos, através da reencarnação. Como nos disse o Chico Xavier, embora não seja possível voltar atrás e fazer um novo começo, todos podemos recomeçar e fazer um novo fim. Então, é essa a finalidade
da doutrina espírita em nossas vidas, nos dá esperança. Como nos disse Paulo de Tarso na carta aos Romanos. Como que ele disse mesmo? Agora me fugiu a fala que eu ia falar do Paulo. Depois eu vou lembrar e falar para vocês. Depois que nós nos arrependemos e modificamos a nossa forma de pensar e de agir, estaremos passando pela expiação. E como seria essa expiação? É o cerne da pedagogia divina. É você ocupar o lugar de quem você feriu. Te coloca na posição que você não observou antes de agir, pois se você tivesse observado, talvez você não tivesse agido daquela maneira. Então, a expiação nos coloca em situações semelhantes ou parecidas com aquelas que fizemos os nossos semelhantes passarem lá atrás. E representa o cerne da pedagogia divina, para que o indivíduo possa, então, aprender com os seus erros. Jamais devemos entender a expiação como uma forma de punição da divindade para com seus filhos. Representa uma forma pedagógica para auxiliar o ser no seu processo de desenvolvimento moral. E dessa forma, passando pelas dificuldades que fizemos os outros passarem, estaremos adquirindo experiência, maturidade, para que no futuro possamos agir de forma diferente. Deixa eu passar aqui, ó. Olha que fala maravilhosa da Joana de Ângeles. Nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças aos outros sempre retornará a ti. A lei de causa e efeito, que a doutrina espírita tanto nos ensina. O mal que nós fazemos geram as ações kármicas que teremos que retornar para estar reparando. Da mesma forma como as nossas ações positivas formam o Dharma, que representam todas as nossas conquistas imperecíveis para o espírito imortal. Então, todos nós, ao longo das nossas existências, estamos passando por diversas experiências para adquirir as virtudes e retirar de nós as nossas imperfeições. E qual é o instrumento de que Deus utiliza para que o indivíduo possa, então, estar conseguindo caminhar em direção a Ele? O amor. É através do amor de nossas ações que nós conseguimos, então, passar por todas as dificuldades que devemos passar nas nossas existências. O amor nos coloca na condição de estarmos em sintonia com as esferas superiores para conseguirmos, então, eliminar as nossas dificuldades. Tem um livro que eu gosto muito, da Ivone Pereira, que se chama Devassando o Invisível. É um livro muito bacana, que ela mostra experiências dela com relação à sua mediunidade. Em uma parte desse livro, ela conta que numa noite, em um processo de desdobramento, ela foi levada para uma região espiritual junto com o seu guia espiritual. E ele colocou ela diante de um grande abismo, com uma correnteza de água muito forte e uma ponte muito antiga, assim, com as madeiras até um pouco podres. E falou assim, você precisa atravessar, minha filha. E ela falou assim, mas eu tenho medo, as águas são muito fortes e eu não sei nadar. Ele, vá
que eu vou atrás de você, não se preocupe. E então ela foi andando com muita dificuldade, foi desviando dos buracos, e depois de muito esforço, ela conseguiu chegar do outro lado. Ele disse o seguinte: olha, minha filha, eu te trouxe aqui para te falar uma coisa muito importante. Essa ponte, essa água e esse abismo representam a sua existência, pelas dificuldades que você terá que passar, pelos sofrimentos e dores que você tem necessidade de conseguir estar suportando com coragem, com fé, para eliminar os seus equívocos do passado. Eu não posso fazer essa viagem por você, transpor essa ponte, mas eu estarei ao seu lado, te inspirando, te auxiliando para que você consiga vencer. É essa a missão dos nossos anjos protetores, dos nossos guias espirituais, de estar nos auxiliando e nos inspirando para que nós possamos vencer as dificuldades que trazemos dentro de nós. Todos que se encontram aqui na Terra se encontram no mundo de provas e de expiações, provas para conseguir superar em inteligência, em moralidade e expiações que nós temos com o nosso passado. Mas temos os nossos amigos espirituais, temos a Jesus, temos ao nosso Pai Celestial, que estarão nos dando o suporte necessário para que consigamos encontrar os recursos para vencer as nossas dificuldades. Em outra passagem também que eu gosto muito, do livro Os Mensageiros, onde André Luiz foi levado pelo seu benfeitor espiritual para uma região de nosso lar chamado Centro dos Mensageiros, que lá representava como se fosse uma universidade do espírito, onde eles estavam lá em estágio, estavam se preparando para futuras encarnações na Terra. E no dia que o André Luiz foi, estava tendo a palestra do ministro Telésforo, falando a respeito dos indivíduos que estavam se preparando para encarnar. E ele dizia o seguinte: de todos os seres que saem de nossa colônia para as encarnações com tarefas específicas no campo da mediunidade e da doutrinação, se preparam por décadas aqui na nossa colônia. E em torno de 70% desses seres, quando reencarnam, falham completamente em suas missões. 20 e poucos por cento conseguem desempenhar um pouco daquilo que se comprometeram no mundo espiritual. E raríssimos, segundo eles, são chamados os completistas, que conseguem desempenhar tudo aquilo que se comprometeram no mundo espiritual. E então ele faz uma indagação. Por quê? Por que que o indivíduo, possuindo grande experiência em nossa colônia, recebendo o amparo de benfeitores espirituais elevados, quando chegam na encarnação, falham completamente, a grande maioria? Ele fala o seguinte: pelo nosso passado espiritual, somos indivíduos ainda muito imaturos. E o nosso passado espiritual ainda fala muito forte em nossas ações. E quando somos chamados a estar em situações que no passado foram motivo de nossas quedas, não conseguimos ainda encontrar resistência moral para superar o nosso eu. E muitas vezes cometemos os mesmos equívocos, repetindo sempre as mesmas lições no círculo da samsara, como nos disse Krishna. Somente através do estudo do Mestre Jesus, da doutrina espírita, utilizando os recursos do amor, conseguimos então encontrar resistência
para conseguir vencer o nosso passado ainda cheio de equívocos. Como nos disse o Espírito Jerônimo Ribeiro, o trabalho no bem nos dá força permanente. Ou seja, aquele indivíduo que se encontra trabalhando pelo bem do seu semelhante, sempre encontrará o amparo do mundo espiritual e resistência moral para superar as suas dificuldades. Olha que interessante o que a Joana de Ângeles fala. O mal que nos causa mal não é o mal que nos fazem, é o mal que fazemos. Parece um pouco complicado, né? Vou repetir. Ó. O mal que nos causa mal não é o mal que nos fazem, é o mal que nós fazemos. Ou seja, o mal que nós recebemos será sempre o resultado das nossas sementeiras equivocadas no passado, próximo ou no passado distante. Muitas vezes as pessoas dizem, eu estou sofrendo porque eu devo ter cometido algo muito grave no passado, quando que as nossas ações do nosso presente estão criando as consequências dos nossos sofrimentos que estamos passando. Ou seja, o mal que nós fazemos ao outro sempre retornará para nós mesmos. Da mesma forma, o bem que nós fizermos. O Chico Xavier disse uma vez o seguinte, que todas as vezes que a justiça divina atua para encontrar os indivíduos em erro e encontra estes trabalhando pelo bem e se esforçando para ser uma pessoa melhor, manda a justiça divina que passe para frente àquela expiação que ele tem que passar, colocando para frente todas as ações que nós deveríamos passar no presente. E antes de falar da reparação, tem uma fala de Pedro que eu acho muito interessante com relação à expiação. Tenhamos ardente amor uns para com os outros, pois que o amor cobre toda uma multidão de pecados. Ou seja, até mesmo os indivíduos que se encontram em erro, quando eles trabalham pelo bem do próximo, com o amor, eles então estão atenuando as consequências da sua expiação. Olha que interessante. Olha como que a justiça divina é perfeita. Aquele indivíduo que deve muito e que trabalha muito nessa existência e nas próximas, ele consegue eliminar todo o passado de equívocos. Eu faço até uma comparação seguinte, que quando nós cometemos um erro, é como se nós comprássemos algo com um cartão de crédito. E se nós compramos algo e não pagamos em dia, o que acontece? Os juros vai aumentando e a nossa conta fica impagável, né, de tantos juros que a gente vai acumulando ao longo das nossas existências. Porém, quando nós nos encontramos em débito e pagamos a mais, né, na fatura, nós estamos diminuindo os juros das nossas ações no passado, fazendo com que a gente consiga quitar a nossa dívida de forma mais rápida. Alguns indivíduos demoram séculos, outros demoram anos. Tudo vai de conformidade com as nossas ações no presente. Por isso que a justiça divina é perfeita, porque ela é misericórdia. Ela não quer o mal dos seus filhos. Eles querem que eles se arrependam e voltem para Deus, como o filho pródigo. E depois que ele passa pela expiação, vem o último processo, o último passo para que ele consiga ficar quite perante a justiça divina, que representa a reparação. Então, a reparação vai tratar das consequências do ato. Isto é reparação. Então, na reparação nós iremos, então, auxiliar
àqueles indivíduos que nós prejudicamos no passado. Na expiação, passamos por situações semelhantes. E na reparação, nós estamos, então, auxiliando aqueles seres que foram prejudicados pelas nossas ações. No livro Ação e Reação, eu acho que é esse, em que André Luiz estava numa região espiritual, recebendo a instrução de um espírito que era o responsável por um hospital na região do Umbral. Era um espírito já mais adiantado, moralmente, intelectualmente. E após o período de aprendizagem, no último dia em que estavam se despedindo, apareceu nesse hospital a antiga esposa desse benfeitor chamado Drúzio, se não me engano. Drúzio, isso mesmo. E ela, então, estava numa situação de muita dificuldade, de muito sofrimento em relação ao mal que ele fez aquele espírito. E naquele momento, ele, então, parou todas as suas atividades que ele tinha naquela colônia, naquela região, para reencarnar novamente, junto com ela como marido e mulher, para que ele pudesse, então, ajudá-la a se erguer com os seus bons exemplos. Então, olha que interessante. A reparação faz com que nós nos encontremos novamente com aqueles dos quais nós prejudicamos no passado, para termos a oportunidade de estarmos auxiliando esses indivíduos. Você, então, colhe o que plantou? Não. Você coordena a colheita do que você plantou. Às vezes você plantou tanto limão que você vai precisar de ajuda para colher. Mas quem coordena é você. Tirou do lugar, adivinha quem vai pôr no lugar? Você. Ou seja, nós. Né? O mal que nós fizemos à nossa sociedade, ele será, então, reparado com as nossas ações. Né? Então, todos nós, ao longo das nossas encarnações, estamos passando por dificuldades e estamos passando por processo de reparação perante a sociedade do qual nós prejudicamos. Né? Tem uma passagem também que o Chico Xavier conta, né? Que certa feita um repórter, no final da década de 80, eu acho, quando aconteceu aquele incêndio lá em São Paulo, num circo, que morreram muitas pessoas, que à época foi também uma grande comoção no Brasil, né? E morreram crianças, velhos, né? Foi uma coisa muito, muito triste. E perguntaram, Chico, por que morreram tantas pessoas de forma assim tão violenta, né? E o Chico falou que aqueles indivíduos que estavam ali eram os mesmos que, à época de Roma, iam aos circos assistir aos espetáculos de lutas de gladiadores, matando os cristãos, vendo os espetáculos de sangue dos leões devorando as pessoas sendo queimadas vivas. Então, aqueles indivíduos passaram pela situação igual que eles viram os outros passando. E então perguntaram para ele, mas Chico, por que demorou quase 2000 anos para acontecer esse processo? E então o Chico disse que foi necessário um amadurecimento daqueles espíritos para que eles próprios pudessem estar escolhendo alguma expiação para conseguirem ficar em paz com a própria consciência, para que eles pudessem, então, dar um passo adiante para fazer a reparação. Então, olha que interessante. Quando nós passamos por situações do qual nós não temos condições de suportar, o que gera para os indivíduos mais ignorantes? A revolta, o desespero. Por isso que Deus é muito sábio. Ele espera o tempo de amadurecimento dos seus filhos
para que estes próprios consigam ter as condições de estarem expiando e reparando as suas ações equivocadas. A justiça divina é soberanamente boa e ela atua no amor. Tende, pois, ardente amor uns para com os outros, pois que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, o amor irá nos ligar ao nosso Pai Celestial e nos auxiliar nesse trabalho de regresso à nossa essência divina, eliminando de nós todo o homem velho que ainda carregamos dentro de nós. E certamente que a nossa passagem pela Terra muitas vezes é carregada de muitas dores, de muitos sofrimentos, de dificuldades, e às vezes achamos que não iremos conseguir suportar todas as dores e sofrimentos que passamos. Foi por isso que o Cristo nos disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, diante de todas as dificuldades da vida, tenhamos como Jesus o nosso guia, o nosso mestre e o nosso roteiro seguro que irá nos colocar a embarcação de nossa existência num porto seguro. Então, Jesus representa para nós a fonte de paz, de amor e de vida em todos os instantes de nossas vidas. E como nós precisamos desse mestre nos dias atuais, nesses dias de pandemia, em que as pessoas se encontram em grandes aflições, em grandes sofrimentos, nessa expiação coletiva que a humanidade está passando para um mundo de regeneração, onde os espíritos que aqui estiverem não terão mais a necessidade de estarem passando por expiação. Estaremos passando por provas para o nosso adiantamento moral e intelectual, mas sem as angústias da expiação. A humanidade, então, após esses momentos de crise, estará todas em sintonia com o amor de Deus, ensaiando, assim, para uma humanidade nova, regenerada pelo bem e pelo amor aos nossos semelhantes. E como nos disse Santo Agostinho, no final do Livro dos Espíritos, o bem reinará na terra quando os espíritos que aqui vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aqui reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Ele completa: trabalhai, pois, na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver semeado. Que Jesus possa nos abençoar e nos dar o seu amor, a sua paz e o seu alívio. Muito obrigado e que assim seja. Obrigada, Rafael, pelas suas palavras. Com certeza que calaram muito no meu coração e eu tenho certeza que também assim foi em todos nós que estamos aqui neste momento. Cida. Gordinha! Foi muito bom, né, gente? Foi muito gostoso mesmo. Então, agradecemos assim. Muito emocionante, Rafael. De coraçãozinho aberto aqui para o seu retorno, para estar sempre perto de nós, de voltar, né? Que foi calor nos nossos corações, que possamos passar por essas etapas, né? Arrependimento, expiação e reparar de uma maneira possível. Muito bom. Bom, então, para encerrar nesse momento, vamos fazer uma prece.
Eu vou pedir ao Rafael para fazer a prece para nós, mas depois da prece eu peço ainda um minutinho da atenção de vocês, tá bom? Então vamos à prece, Rafael. Vamos abusar um pouquinho mais ali da sua generosidade. Amado Pai Celestial, querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em sua doce lembrança, em sua doce afirmativa, quando nos disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, entre elas se faria presente. É nessa certeza, querido amigo, que sentimos nesse momento o vosso amor a envolver a todos nós, nos trazendo, Senhor, aquela paz que o mundo ainda não pode nos oferecer. Queremos falar da nossa gratidão por tudo que temos recebido da vossa misericórdia. E nesses dias tão difíceis em que a humanidade passa por grandes sofrimentos, por grandes dores, pedimos que o seu amor se estenda para toda a humanidade, auxiliando aqueles que se encontram em sofrimento, aqueles que se encontram em desespero, auxiliando aos nossos irmãos cientistas a encontrar os recursos capazes de nos trazer o lenitivo em função do nosso irmão vírus. Que a humanidade possa se renovar e que possamos, em breve, ser, como nos dissestes, um só rebanho e um só pastor, onde a fraternidade se encontre presente em todas as fronteiras e possamos finalmente nos amar uns aos outros como nos amou e como nos tem amado. Obrigado, Mestre, por tudo o que temos recebido, que a tua paz nos abençoe hoje e por todo sempre, e que assim seja. Nossa, que prece. Isso aí. Então é isso, pessoal. Então fiquem com Deus. Um beijo muito grande. Né? Muito obrigado, Rafael. Eu que Volte agradeço. sempre. Obrigado. E Um abraço, vamos Rafael. estar unidos. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei 2 páginas e